Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para falar da quinta lição do terceiro trimestre de 2026, intitulada Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Nós estamos estudando neste trimestre sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Já estudamos 4 lições. A primeira lição, o chamado para os gentios. A segunda lição, a porta da fé se abre para os gentios. A terceira lição, a graça que alcança todas as nações. E a quarta lição, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. E hoje chegamos à quinta lição deste trimestre. E eu quero contar com a tua presença, meu caro professor e aluno, até o final deste trimestre. Isso porque há uma sequência de assuntos, os assuntos estão entrelaçados. Se você não acompanhou as primeiras aulas, você terá dificuldade para entender as aulas subsequentes. Ou seja, você precisa, meu querido professor, dar uma olhadinha lá na lição número 1, 2, 3 e 4 para entender a lição de número 5. E nós queremos deixar aqui para você acessar estas lições. Acesse e veja o que foi estudado anteriormente. Hoje daremos continuidade ao estudo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, se você perdeu a lição número 4, você precisa assistir a lição número 4 para entender melhor a lição que estudaremos hoje. Meu amado irmão, eu peço a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e nos ajude a alcançar mais inscritos para o nosso canal e fazer com que a nossa aula alcance outras pessoas. Nós temos uma metodologia que adotamos. Nós percorremos toda a lição, lendo todos os tópicos e assim trazendo para você comentários e argumentações que te ajude, caro professor, a lecionar esta aula diante da sua classe. Dito isto, nós queremos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente e que os teus servos possam receber a tua palavra, guardar no coração e ensiná-la com fidelidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula, meus amados irmãos, e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra num versículo bem conhecido, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Atos 17, 30 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Repetindo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Nossa verdade prática, que é uma frase que resume a lição, diz o seguinte: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Repetindo, a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15 a 20 e versículos 30 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus
e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Cristo e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 30 a 32 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Que varão é este? O Senhor Jesus Cristo. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Meus amados irmãos, que texto maravilhoso. Vale a pena, caro professor, ler todo o capítulo 17 para você entender melhor esta passagem bíblica. Prosseguindo, vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo: levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. Segundo objetivo: analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. Terceiro e último objetivo: aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. Então, lendo rapidamente aqui, temos: levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho e aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. São, pois, os três principais objetivos desta lição. Vamos então, irmãos, à nossa introdução. Eu lembro a você, tem à sua mão uma canetinha, tem aí à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical e um exemplar da Palavra de Deus para você acompanhar esta lição. Vamos então à nossa introdução. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Meus amados irmãos, Atenas era sim um centro intelectual. Porém, o que Paulo vê ali é uma idolatria que tomava conta das pessoas de tal modo que eles procuravam agradar a todos os deuses. Então temos ali conhecimento humano misturado com idolatria. Paulo olha para aqueles homens daquela cidade, para as mulheres daquela cidade e vê que eles precisam de salvação. E aí, desde já, nós temos uma boa orientação para você, meu caro professor e caro aluno que me escuta neste momento. Não é porque temos pessoas cultas ou alguém que é graduado, alguém que tem um nível de conhecimento elevado, que essa pessoa não precisa do Evangelho, não precisa de Jesus. Muitas pessoas intelectuais estão vazias de Deus, completamente vazias, e precisam conhecer a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que dizer da idolatria, que hoje não se restringe apenas aos ídolos que estão nos altares, mas também a pessoas, a celebridades. E quantas pessoas estão
embebedadas pela idolatria de nossos dias e acha que essas pessoas são referências e se esquece de adorar ao único Deus. Portanto, Paulo identifica nessa cidade intelectual, porém idólatra, um vazio no coração das pessoas dali e prega o Senhor Jesus Cristo e anuncia que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, chama todos os homens de todos os lugares a um arrependimento para conhecer o único e verdadeiro Deus. Antes de ir para o primeiro tópico da lição, eu quero mostrar para você onde nós estamos nessa lição. Na lição passada, nós falamos que Paulo passou por Derbe, Listra, nesta segunda viagem missionária. Aqui ele encontrou Timóteo e levou Timóteo consigo para esta missão. Na lição passada também falamos que em Troade ou Troas, ele teve a visão de um homem macedônio, dizendo: atravessa a Macedônia, ou vem a Macedônia e ajude-nos. E Paulo obedeceu a esta visão e ele foi para a Macedônia. E na lição passada também falamos de Paulo na cidade de Filipos. Vale a pena ressaltar que fatos ocorridos em Tessalônica e Bereia não serão tratados nesta lição, mas eu recomendo ao professor da escola dominical que leia os textos referentes à passagem de Paulo por essas duas cidades. Tessalônica, onde uma igreja fervorosa se estabeleceu ali, e nós vemos isso nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E é bom lembrar também que ali, depois de um grande movimento de salvação, houve perseguição e Paulo foi para Bereia. Aconteceu aqui o mesmo que aconteceu na primeira viagem. Os judeus de Tessalônica foram até Bereia e perseguiram a Paulo e os demais apóstolos. E Paulo então seguiu para Atenas. E agora em Atenas ele estava só e entra em contato então com esta cidade, culta, porém idólatra. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição: contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Repetindo, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Primeiro subtópico do primeiro tópico: Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas por volta de 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta, ou seja, tendo vários deuses. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade, diz a palavra do Senhor, tão entregue à idolatria. Ou seja, a cidade estava completamente voltada para uma vida idólatra, para um comércio onde a idolatria preponderava, para atitudes idólatras, para templos idólatras e politeístas. Paulo, quando chega e vê aquela cidade tão entregue à idolatria, ele se comove e se propõe a pregar o evangelho e mudar a situação de vidas ali naquela cidade, apesar do seu status de cidade intelectual. Prosseguindo o segundo subtópico do primeiro tópico, o início da evangelização na sinagoga. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com os judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego, como já lemos em lições anteriores, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho.
Paulo segue esta metodologia. Chega numa cidade, tem sinagoga, ele vai primeiro na sinagoga. E ali, como as pessoas têm liberdade de ler textos sagrados, através dos textos do Antigo Testamento, Paulo apresentava Cristo àquelas pessoas. E muitas pessoas se convertiam ao Senhor através da sua exposição. Lembre-se, Paulo, ele era fariseu, então ele tinha um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras e entendia perfeitamente como foi a transição da lei para a graça. Prosseguindo, o terceiro subtópico do primeiro tópico, a proclamação do Evangelho na Ágora. Talvez você não encontre esse termo na sua Bíblia, mas o que era a Ágora? Ágora era o local onde as pessoas se reuniam para discutir, para conversar na cidade. Assim as pessoas se apresentavam e se formava então aquele núcleo de comentários, de diálogos no meio da cidade. Vamos ler então? Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à Ágora, a praça pública, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Lucas registra isso, que os atenienses, eles gostavam de uma novidade. Então, quando Paulo chegou, mais uma novidade havia chegado naquela cidade. Esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Temos aqui uma ótima mensagem para os pastores, para os líderes. O evangelho precisa ser proclamado na cidade, não apenas nos cultos. Nós hoje vivemos tempos em que os templos estão tão confortáveis que as pessoas não querem mais ir às ruas para entregar um folheto, para falar com o pecador numa evangelização pessoal. E isso dá tanto resultado, meus amados irmãos, e nós estamos perdendo esta essência. Muitos só querem viver de púlpitos ou de mensagens que emana dos púlpitos, e nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele tanto falava na sinagoga, como falava também na praça pública. Se a tua igreja, meu caro pastor, deixou de ir às ruas, deve retomar esta prática enquanto temos liberdade de pregar o evangelho em nossa nação. Prosseguindo, vamos à sinopse da primeira parte da lição. Atenas revela cultura, idolatria profunda e necessidade do evangelho. Repetindo, Atenas revela cultura, idolatria profunda e necessidade do evangelho. Segundo tópico da lição, os filósofos epicureus e estoicos. Vamos lá, primeiro subtópico do segundo tópico. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C. Eles defendiam, note isso, meu caro professor, o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. E, na verdade, seria melhor ter colocado aqui a vida futura, porque vida eterna tem aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Mas aqueles que não têm Jesus como Salvador, na verdade, ele terá um futuro de sofrimento eterno. Sendo assim, esse pensamento de Epicuro e seus seguidores levava o homem a entregar-se ao prazer. E aí nós lembramos de uma palavra que reflete isto, a palavra hedonismo, ou seja, o prazer como bem supremo.
Ora, meus amados irmãos, quando um homem se entrega às paixões e às emoções carnais, ele acaba vivendo uma vida imoral, indecente, profana, promíscua, pecando deliberadamente contra o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas hoje se entregam ao prazer e não têm cuidado com a ética, com a moral, e muitos estão sofrendo questões judiciais por causa disso. E, por outro lado, falar que a morte é o fim de tudo é dizer o seguinte: você tem que aproveitar a vida, porque quando você morrer, acabou tudo. Olha, meus amados irmãos, nós temos que prestar contas diante de Deus. O que fazemos nessa terra, havemos de dar conta diante de Deus. Então, não podemos agir como se a morte vai colocar um fim na nossa existência e depois não teremos que prestar conta diante de Deus. João capítulo 5, versículo 28 e 29, Daniel capítulo 12, versículo 2, nos mostra que todos hão de ressuscitar, uns para a vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Portanto, devemos ter cuidado sim com a nossa vida e cuidar para que as emoções e sentimentos não nos levem a uma vida desenfreada, imoral e promíscua. Deus tenha misericórdia de nós. Segundo subtópico do segundo tópico, os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. O que eles valorizavam? Valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Ora, se de um lado os epicureus diziam que o prazer era o bem supremo, agora temos aqui os estoicos que falam o seguinte: temos que valorizar a razão, temos que ter autocontrole, temos que evitar nos exceder para que tenhamos uma vida equilibrada. Prosseguindo, embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Temos então os estoicos dizendo que não existe um Deus pessoal. Quando Paulo mostra que Deus se revelou, eles não creram nisso. Pior ainda, eles acreditavam que a divindade, por não estar associada a uma pessoa, ela tomava conta de tudo e de todos, sendo, portanto, os estoicos panteístas. E aí, meus amados irmãos, confronta-se diretamente com o que ensina a palavra de Deus. O comentarista complementa: isso fazia com que eles não crescem na ressurreição do corpo e na imortalidade individual da alma, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e a palavra de Deus muitas vezes nos mostra, como falamos aqui os dois textos, Daniel capítulo 12, versículo 2 e João capítulo 5, versículo 28 e 29. Prosseguindo, o terceiro subtópico do segundo tópico, Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro. Paroleiro vem de parolas, pessoas que falam palavras sem sentido. Paulo, então, é considerado simplesmente um paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus e a ressurreição. Para eles, aquilo era completamente estranho, mas, na verdade, ao invés de ser estranho, aquilo era boas novas de salvação, boas notícias, notícias alviçareiras. Era a mensagem do Evangelho chegando em Atenas, esse centro cultural, idólatra e politeísta. Prosseguindo, esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir
a verdade do evangelho, ou seja, sem querer mudar o evangelho de tal forma que seja aceitável aos intelectuais. Diluir a verdade do evangelho é tirar a essência do evangelho, é fazer com que o evangelho seja apenas mais uma religião, mais um pensamento, mais uma ideologia. Meus amados irmãos, é isso que querem fazer nas nossas universidades, fazer com que nós vejamos o evangelho apenas como mais uma religião e, às vezes, denegrindo a imagem dos evangélicos, daqueles que são santos homens de Deus. E muitas pessoas, ao invés de confrontar, tentam moldar o evangelho ao pensamento que impera naquela Câmara, naquele Senado, naquela instância onde os intelectuais estão reunidos, seja o local que for. Irmãos, a verdade deve ser pregada como ela foi recebida. Portanto, se você recebeu a palavra da verdade, pregue a palavra da verdade com ousadia em qualquer lugar. Sinopse da segunda parte da lição: epicureus e estoicos são confrontados pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Repetindo, epicureus e estoicos são confrontados pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Último tópico da lição: o discurso de Paulo no Areópago. Primeiro subtópico do terceiro tópico: observação cultural como ponto de contato com o evangelho. Vamos lá. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. Paulo não chegou quebrando as imagens, Paulo não chegou dizendo que aquilo tudo era demônio, não era confrontando de forma severa que ele conquistaria aquelas pessoas. Paulo, ele percebe, a percepção de Paulo é importante aqui, porque ele olha e vê muitos altares e ele encontra um altar ao Deus desconhecido. Pronto, aí está o ponto de partida para uma pregação poderosa que faz com que as pessoas se convertam ao Senhor. Continuando a leitura, o apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponte de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Vale a pena ler aqui o texto sagrado. Atos capítulo 17, versículo de número 19 diz: e tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Olha a sutileza de Paulo em suas palavras. Ele não disse: vocês são supersticiosos. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E começa Paulo a dizer quem é esse Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra em tempos feitos por mãos de homens. Paulo prossegue o seu discurso, ou seja, ele aproveitou que havia um altar ao Deus desconhecido e assim iniciou o seu sermão.
Segundo subtópico do terceiro tópico, o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como o Criador do mundo e tudo o que nele há. Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Paulo, ele foi sutil, mas ele foi contundente no final do seu discurso, quando ele disse assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Deus, então, é o Criador de todas as coisas, e o homem, portanto, não deve fazer imagem de escultura e servir a essa imagem como se fosse um Deus. Eu trago para você uma informação importante. Paulo cita um poeta chamado Arato, que era da Cilícia, cuja capital era Tarso, portanto, mesma região de Paulo. Paulo conhecia, então, as ideias, os pensamentos de Arato. E ele aproveita uma frase de Arato do seu poema Fenômenos e cita uma parte desta poesia no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quando Arato escreveu essas palavras, não falou do Deus único e verdadeiro, ele estava falando de Zeus. Ora, Arato reconhecia nos seus escritos que toda a geração vinha de um Deus, que para ele era Zeus. Paulo aproveita a poesia de Arato e diz: olha, nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Paulo aqui, sutilmente, como fez na carta a Tito, ele utiliza um poeta grego para mostrar que ele era um homem culto e que também conhecia a cultura grega. Ali ele está entre homens cultos e há um crédito muito grande que é dado quando se cita um autor de referência, para mostrar que ele não era um simples paroleiro, mas sim alguém que tinha conhecimento da cultura grega e estava agora transmitindo um evangelho de poder para a salvação daquele que crê. Prosseguindo, o terceiro subtópico do terceiro tópico, o chamamento ao arrependimento e o anúncio do juízo. É o terceiro subtópico do terceiro tópico. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente e poucos creem. Entre eles, Dionísio e Dâmaris. Eu chamo a atenção do professor e do aluno que está me ouvindo neste momento que Dionísio, ele era um areopagita. Então ele era alguém que estava habituado ao Areópago, era alguém que estava ligado ao Areópago e estava ali no Areópago diante de todos aqueles deuses o tempo todo. E agora, ele ouvindo a mensagem de Paulo, ele se converte, ele e Dâmaris, como diz o texto sagrado. O discurso de Paulo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Amém. Chegamos então à sinopse da última parte da lição. Paulo anuncia no Areópago o Deus verdadeiro e chama todos ao arrependimento real. Repetindo, Paulo anuncia no Areópago o Deus verdadeiro e chama todos ao arrependimento real.
Conclusão da nossa lição: o discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e, com fidelidade, conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Amém! Terminamos esta aula convidando você para a 6ª lição do 3º trimestre de 2026, na qual estaremos estudando sobre a suficiência da graça na cidade de Corinto. E eu espero você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu like e compartilhe esta aula. Este é o nosso pedido. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana. Amém e amém.